Olá, feliz dia! Um dia abençoado para todos nós, para distribuir muitos sorrisos e muita paz. Está no ar o programa Aceite ou Noie, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigado. O preletor Carlos Alberto da Silva nos aponta em sua palestra de hoje qual é a fonte de alegria da vida. No momento meio ambiente, aprenda algumas dicas simples de como evitar o excesso de consumo de energia enquanto cozinha. Desperte a natureza divina existente dentro de você e renove a fé em viver uma vida alegre e saudável com a coleção A Verdade, composta por 10 volumes, além de um volume suplementar. A coleção A Verdade traz o ensinamento básico da Aceite ou Noie de forma didática e de fácil entendimento, com volumes que introduzem a teoria e a prática, como por exemplo a meditação Shinsokan. Adquira a coleção A Verdade ligando para 0800 770 2600 de celular 0 operadora 11 5014 2209 ou acesse www.sni.org.br/livraria virtual. Consulte as condições de parcelamento e como obter uma linda caixa exclusiva. Tenha sempre em mãos explicações sobre vida cotidiana, despertar espiritual, relação entre ciência e religião, além de um volume dedicado inteiramente às mulheres e outro aos jovens. Adquira a coleção A Verdade e receba em sua casa mensagens que lhe trarão vitalidade e paz espiritual. Desenvolva sua capacidade infinita com a coleção A Verdade. Muitas pessoas sentem suas vidas como pesos. Olham para si e só veem um buraco. Mas quando chegam na Aceite ou Noie, descobrem que são filhos de Deus, dignos de toda a felicidade do universo. Obtenha agora um acesso rápido a essa fonte de alegria da vida na palestra do preletor Carlos Alberto da Silva. Olá, muito obrigado. Sejam bem-vindos a um programa da Aceite ou Noie, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Hoje teremos um estudo muito, mas muito legal mesmo, no livro Meditando sobre a Vida, do professor Masaharu Taniguchi. E olha só, hoje iremos estudar o tema Fonte da Alegria da Vida. E a pergunta que faço logo no começo é: você é feliz? Essa é uma pergunta que devemos fazer o tempo todo para nós mesmos. Eu sou feliz? Vejam só, há instantes ainda, estava lembrando de meu pai. Quando eu deveria ter meus 10 anos de idade, eu percebi uma certa ocasião que por vários dias meu pai estava bastante cabisbaixo, ele estava com uma feição preocupada e perguntando para minha mãe o que estava acontecendo com meu pai, ela disse que eram as preocupações da vida, devido a vários sentimentos de frustrações que meu pai sentia. E veja só, eu só tinha 10 anos de idade. E eu decidi, então, conversar com o meu pai. Numa oportunidade que surgiu, sentei ao lado de meu pai, que estava sentado no degrau da varanda da minha casa, e abracei meu pai e perguntei para ele o que estava acontecendo. Ele, por ser ainda criança, me disse que não estava acontecendo nada. Mas, conversando, ele acabou dizendo que havia dentro dele um sentimento de frustração, porque os filhos estavam crescendo e tudo aquilo que ele desejava oferecer para os filhos, ele não tinha conseguido. Que quando criança, ele havia sido muito pobre. E ele prometeu a si mesmo que quando casasse e tivesse seus filhos, ele não deixaria seus filhos passar pelas mesmas dificuldades pelas quais ele e todos os outros 10 irmãos viviam. Mas naquela altura da vida dele, ele não tinha conseguido sucesso nesse intento. Então ele disse que às vezes uma tristeza muito grande tomava conta do sentimento, da cabeça, do pensamento dele. E aí, abraçado a ele, eu disse aquilo que me vinha naquele momento e disse algo que eu acreditava naquele momento como sendo verdade. Eu disse para ele que a alegria ou essa felicidade que ele queria sentir era algo que não existia. Eu disse isso ao meu pai com 10 anos de idade.
porque acreditava que a felicidade não existia. Felicidade, o que é? São momentos felizes. E cheguei a citar para meu pai alguns exemplos de pessoas que tinham bastante dinheiro, mas que não eram felizes. E aquelas palavras confortaram momentaneamente o meu pai. Eu, enquanto me preparava para estudar esse assunto com vocês, de repente, não sei por que me veio essa passagem da minha vida entre eu e meu pai. E estava pensando na crença que eu tinha quando eu tinha 10 anos e agora, aos 42 anos de idade, que eu penso completamente diferente. Primeiro, a felicidade é algo que existe sim, existe aqui e agora. E se eu pudesse falar para meu pai novamente, voltar no tempo, eu diria para ele o seguinte, que talvez ele, pai, você está focando a felicidade naquilo que é material. Mas a verdadeira felicidade é aquilo que a gente sente quando proporciona alegria para outras pessoas. E meu pai foi uma pessoa que dentro das possibilidades dele sempre proporcionou felicidade a outras pessoas. E olha que interessante aqui, na página 69 do livro Meditando sobre a Vida, o professor Masaharu Taniguchi, ele diz, a regra de ouro para alcançar a felicidade é dá e receberás. Mas não devemos interpretá-lo do ponto de vista materialista e pensar que dando algo a outro teremos uma grande recompensa. Tal pensamento é errado. O que recebemos em troca do ato de doação é a felicidade, suscitada por uma indescritível sensação de estarmos recebendo bênçãos vindos de algum lugar. Olha que interessante isso. Então, a felicidade, ela vem no sentimento de proporcionar felicidade a outras pessoas. E quando a gente, às vezes, olha a própria vida e olha para si mesmo, a gente pode até, devido às situações, circunstâncias em que estamos vivendo agora, pensar, não, eu não sou feliz. Não, eu não sinto alegria. Mas quando nós, reflexionando sobre a vida, olhamos de uma forma mais ampla. E o que significa olhar de forma mais ampla? É você olhar ao seu redor. Não olhar apenas para si mesmo, mas você olhar para as pessoas, olhar para tudo ao seu redor. E você vai perceber que você, agora, aonde você está, do jeito que você está, você tem motivos de sobra para sentir-se abençoado, para sentir-se grato. E essa gratidão que você sente nesse instante é que fará com que você possa, então, proporcionar algo que vai acrescentar na vida da outra pessoa. E o professor Masaharu Taniguchi, dentro dessa lei áurea da felicidade, ele diz que não é apenas coisas materiais que você pode doar. Você pode doar um sorriso, você pode doar um gesto de bondade. Eu aprendi isso desde muito cedo dentro da Seichonoye. Antes de conhecer a Seichonoye, apesar que só tinha 14 anos de idade, eu não sorria praticamente. Recordando, olhando em fotos antigas minhas, no início da Seichonoye, isso lá nos anos 1985, eu tenho fotos do ano de 1986. E olhando aquelas fotos lá com 15 anos de idade, é impressionante, mas como a minha fisionomia ela era carregada, ela era sisuda, afinal de contas, apesar de tão novo, eu já tinha levado tantas surras dessa vida que não sentia motivos para sorrir. Mas, ao descobrir que era filho de Deus, dentro de mim brotou aquela alegria, aquela felicidade de saber que não importa o que tinha acontecido na minha vida, tudo o que eu havia sofrido era tão somente porque eu não sabia quem eu era. E quando eu descobri quem de fato eu era, que eu era o filho amado de Deus, eu aprendi a sorrir. Mas é claro que a gente não sorri da noite para o dia. É necessário exercícios. Eu me recordo que, em certa ocasião, um preletor chegou para mim e disse, Carlos, você precisa sorrir mais. E eu perguntei para ele, como eu faço isso? Ele disse, treine.
E na Setionê nós temos já o treino do riso. É muito legal esse treino do riso. Geralmente nas academias de treinamento espiritual fazemos esse treino. Mas ele não precisa ser feito só na academia de treinamento espiritual, no dia a dia. E é simples, é só você repetir o No começo parece meio sem graça, mas você começa a repetir quando percebe, está dando risada. Mas ele disse que, como eu não sorria, era interessante fazer esse treino olhando para o espelho. E olha só, meus amigos, minha tarefa era, eu chegava, olhava para o espelho e naquele momento tinha que dizer, logo que acordasse, bom dia, Carlos Alberto, hoje será o melhor dia da tua vida. E tinha que abrir um sorriso. E era terrível, desse jeito mesmo. Olhava meio sem graça. E aí eu tinha que dizer algumas palavras. Hoje será o melhor dia da tua vida. Mas eu tinha que me autoelogiar. E quando dizia, você é maravilhoso, você é filho de Deus, eu tinha que apontar o dedo para o espelho. Mas na hora que eu dizia, você é bonito, parecia a sensação que eu tinha que o espelho olhava e dizia, que é isso, rapaz, né? Se olhe melhor. Então, mas era treino que tinha que fazer. Eu continuava treinando. E depois fechava fazendo treino do riso, só que era para fazer baixinho, para não o pessoal achar que eu tinha ficado maluco. Parece brincadeira, mas coisas simples desse tipo foi fazendo com que a minha vida fosse se transformando. E aprendi a sorrir. Deus me deu a oportunidade de poder viajar diversos lugares do Brasil, levando as palavras de Deus, transmitindo os ensinamentos da Setionê. Deus me deu mais ainda, tem me dado a oportunidade de viajar e ir além das fronteiras brasileiras, ir para outros países. E o interessante é que eu não falo inglês, não falo espanhol ainda. Eu brinco que mal falo português direito. Mas todos os países que eu visitei até hoje, eu nunca tive dificuldade na hora de comunicar-me na imigração ou quando estou passando pela alfândega. Sempre passo com uma certa facilidade. Ano passado, ano de 2012, eu tive a oportunidade de ir ao Japão, onde fiz um estágio, fiz prova para a preletora da sede internacional, fiquei mais o resto do mês de janeiro fazendo estágio lá no departamento internacional. E tive a oportunidade, então, maravilhosa de aprender mais profundamente sobre o ensinamento da Setionê, visitar as academias símbolo da Setionê no Japão. Tive a grande oportunidade de assistir palestra, participar de uma mesa redonda do professor Kamino Kusumoto, que é autor do livro Buscando o Amor dos Pais, Pela Paz dos Anjinhos, que fez a compilação do livro A Humanidade Isenta de Pecado, e foi uma experiência gratificante isso daí. E estava, então, retornando já para o Brasil, estava dentro do avião, o avião o voo iria até Canadá, do Canadá, Toronto, ficaria lá algumas horas e depois retornaria para o Brasil. E quando entrei na aeronave, interessante que muitos japoneses estavam viajando no mesmo voo que eu. E eram todos senhores já de bastante idade. E chegavam com umas malas, que eu acho que aquela regra, que só pode carregar 5 quilos, estava longe de ser respeitado naquele voo. E eu via lá dificuldade. Primeiro que os japoneses que estavam lá, os senhores e senhoras de idade, já eram bem mais menores, eram baixinhos. Então eu via a dificuldade de erguer a mala e colocar no bagageiro. Mas não pensei duas vezes. Já me levantei e, falando em português mesmo, me oferecia para levantar. E aí abri um sorriso, fazia sinal e falava em português. Me permita ajudá-lo. E aí via o sorriso daqueles senhores, daquelas senhoras agradecendo, reverenciando, curvando a cabeça. Eu pegava a mala e colocava. Devo ter feito isso umas 10 vezes, pelo menos. Aí já estavam praticamente todos sentados preparando para o voo sair, quando chega outra jovem senhora, grávida, não japonesa, loira, alta, e carregando uma mala com dificuldade. E ela foi tentar pegar a mala, eu vi que estava com dificuldade, levantei novamente, nem que estava com o cinto de segurança amarrado, esperando se ia aparecer alguém que precisasse de ajuda. Peguei a mala
e coloquei, mala pesada mesmo, coloquei em cima e ela estava sentada do meu lado. E ela me perguntou em inglês se eu falava inglês. Aí respondi para ela num bom inglês, no. Aí perguntou de onde eu era. Eu consegui entender. Aí falei que era do Brasil. E ela falou algumas palavras em português, misturou português e espanhol, disse que tinha ela e o marido, que era japonês, ela canadense, tinha alguns amigos brasileiros e que ela já tinha vindo ao Brasil, tinha visitado Foz do Iguaçu, enfim, já conhecia diversos lugares aqui, ela amava o nosso país. E a gente conversando, tudo, ela me perguntou o que eu tinha ido fazer, falei para ela tudo, falei da Seitio no Ie, e ela falou, mas você viaja muito? Confidenciei que estava tendo sempre essas oportunidades. Eu comentei que era interessante que, embora não falando outro idioma ainda, eu falo ainda porque a palavra cria. Então, eu sei que eu tenho capacidade e estou me esforçando para aprender outros idiomas. Mas que era impressionante como as portas se abriam. E ela falou para mim, mas você não sabe por que as portas se abrem para você? E eu respondi que não. Ela falou, pense bem. Aí fiquei pensando, ela disse, é o teu sorriso. O teu sorriso abre as portas. E eu não tinha me dado conta disso. Então, ou seja, o tempo todo eu estou sorrindo. E é legal isso. Às vezes você não tem nada, às vezes você não tem força física para poder erguer a mala para alguém e colocar no bagageiro, por exemplo. Não tem problema. Mas você tem a capacidade de sorrir. E esse sorriso já é um ato de grande generosidade para alguém. Está vendo só? São coisas pequenas que você pode estar oferecendo para outras pessoas. E o mestre Masaru Taniguchi, ele diz o seguinte, que doar não significa fazer doação material. Podemos oferecer amor, bondade, simpatia. No caso de doação material, se a pessoa a praticar com atitude mental semelhante à de alguém que atira comida para o cachorro, é óbvio que não conseguirá sentir-se abençoada. Somente o ato de doação, acompanhado de amor, gratidão e bênção, proporciona à própria pessoa a sensação de estar sendo abençoada. Esse fato mostra que a matéria em si não produz efeito, pois somente quando a doação material simboliza amor, gratidão e bênção, ela retorna ao doador como novas bênçãos. Não é magnífico? Você não concorda que é magnífico isso? Então, ou seja, quando você abençoa o outro, pela lei de dás e receberás, você será o quê? Abençoado. E uma reflexão que nós devemos fazer, conversando com as pessoas, muitas destas me questionam, como sentir alegria? Eu não me sinto amado. Sabe o que está por trás disso? Não me sinto amado significa que a pessoa ela é carente de amor. E ser carente de amor significa que ela está amando pouco. Aquilo que você está sentindo na tua vida, se você está sentindo falta de alguma coisa na tua vida agora, então significa que você precisa doar esse algo agora. Se você quer ser feliz, proporcione felicidade para o outro. Se você quer se sentir abençoado, abençoe o outro. Abençoe a si mesmo. Abençoe seus pais. Abençoe seus familiares, seu emprego. Abençoe as pessoas que o tempo todo, de uma forma ou de outra, direto ou indiretamente, estão contribuindo para o teu bem-estar. E agradeça essa pessoa. Agradeça não só em palavras, mas com sentimento. E isso eu lhe garanto, vai mudar a tua vida. Como mudou a minha. Como muda a vida de milhares de outras pessoas que praticam esse ensinamento. Só que às vezes, é claro, que doar é muito mais, digamos, prazeroso do que receber. Mas se você está numa condição que precisa receber, não deve sentir complexado por conta disso. Porque, afinal de contas, se existe, para que alguém possa doar alguma coisa, é necessário que exista alguém que precisa receber alguma coisa. E se nesse momento você vive uma situação em que precisa receber alguma coisa, receba com gratidão. Não receba com ingratidão, sabe, como se aquilo fosse uma obrigação, sabe, aceita de qualquer maneira. Mas assim, receba assim com muita gratidão isso daí. E recebendo com gratidão, tome a decisão de retribuir essa graça.
É dentro dessa decisão que as coisas começam a mudar. Recebendo com gratidão, em breve, você, meu amigo, você, minha amiga, estará numa condição que poderá doar abundantemente. E dentro desse mundo, em que, ora eu recebo, ora eu dou, vamos abençoando-nos mutuamente e vamos construindo realmente um mundo de felicidade, de prosperidade, de alegria. Num ambiente familiar, onde existe esse espírito de dar e receber, não há como as pessoas dessa família serem felizes ou ter problema financeiro. E se passa por qualquer problema nesse sentido, a solução é rápida, desaparece imediatamente. Porque o segredo está nisso, fazer o outro feliz e alcançar a própria felicidade. É dando que se recebe. E você que está nos assistindo agora, não importa se é a primeira vez que você assiste, não importa se há muito tempo você assiste, se você já é um adepto da Seichonoye, eu gostaria de lhe fazer um convite. Dentro desse propósito, dentro dessa ideia que é dando que se recebe, você que, de alguma forma, sente-se tocado pelos ensinamentos da Seichonoye, que, de alguma forma, as palavras que chegam até você, as orações, os depoimentos que chegam até você, tem servido como agente transformador da tua vida, eu gostaria de lhe fazer um convite agora. E sabe que convite é esse? Eu convido você agora a se tornar mantenedor do programa da Seichonoye. Este programa que está no ar há alguns anos já proporcionou felicidade e a transformação da vida de milhares e milhares de pessoas. Então, lhe convido. Se torne mantenedor do programa e para saber mais informações é simples. Você liga para o 0800 770 2600 ou se caso você ligar do seu celular, aí você deverá ligar 0 operadora 11 5014 2209 ou ainda acessar www.sni.org.br e lá na Seichonoye na TV você vai ver a maneira como você se tornar mantenedor desse programa. Então torne-se mantenedor. Eu sou mantenedor deste programa. Os preletores que fazem a sua mensagem, que faz sua palestra, que ora pede, convida você para se tornar, todos nós somos mantenedores, porque assim como você se sente tocado, nós também, o tempo todo, somos tocados pelo ensinamento homem, filho de Deus, capacidade infinita. Sorria, porque você nasceu para ser feliz. Deus abençoe você, sua família, que seja sempre, sempre muito feliz. O Momento Meio Ambiente de hoje é para quem gosta de cozinhar, mas também se preocupa com a saúde do planeta. Procure sempre tampar as panelas, especialmente para aquecer a água ou sopa. A redução pode chegar a 30% da energia necessária e do tempo de preparação. Prefira panelas de pressão mais rápidas, elas consomem menos energia. Desligue as bocas de fogão instantes antes de a comida ficar pronta. Elas continuarão a cozinhar o alimento, pois se manterão quentes por algum tempo. São gestos aparentemente pequenos, mas que encerram em si um exemplo de grande amor ao planeta, o que condiz com os preceitos religiosos da Seichonoye, nos quais aprendemos que tudo é manifestação da vida de Deus e merece o nosso respeito e apreço. Até nos mínimos detalhes. Para saber mais sobre o compromisso ambiental da Seichonoye do Brasil, acesse www.sni.org.br/meio ambiente. Proteção ambiental e a Seichonoye faz bem ao planeta, faz bem a você. Já é tradição. Todo domingo das 9 às 11 horas da manhã, em mais de 500 pontos espalhados pelo Brasil, você tem um encontro marcado com a felicidade. É o Domingo da Seichonoye, onde você assiste a reuniões alegres, com palestras que ensinam a arte do bem viver e como superar os mais diversos problemas do cotidiano, como se tornar mais saudável, dicas para atrair a prosperidade, o que fazer para ter uma vida mais harmoniosa e plena. Tudo isso você encontra nos nossos núcleos a cada manhã de domingo e com entrada franca. E mais, livros que iluminam a vida, orientação pessoal com professores da Seichonoye, espaço infantil onde seus filhos aprendem o beabá de uma vida mais harmoniosa e ligada a Deus. Enfim, aqui você encontra amigos,
respostas e o conforto espiritual necessário para superar todos os obstáculos. Venha e traga sua família para o Domingo da Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Confira a nossa programação. Olha só que dica boa para quem está sempre plugado e online na internet. Sabe aquela hora do dia que bate um certo desânimo, que algo o aborreceu, dá uma vontade de fechar a cara e mandar tudo para o espaço? Antes, respire fundo e digite www.sni.org.br e clique em mensagens. São textos realmente confortantes, de leitura rápida e com grande poder para levantar seu astral. Não perca um dia ou um minuto sequer por causa de mau humor ou chateação, não. Alegre-se lendo as mensagens do site da Seichonoye. Combinado? Ó, não somos apenas televisão, aqui bate um coração, tá bom? Fica por aqui mais um programa Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. E aguardamos a sua companhia, a divulgação desse canal e desse programa maravilhoso para os seus amigos, tá bom? Aqueles que oram, encontram e são encontrados por Deus. Então vamos juntos ao nosso momento de oração. Oração para agradecer a nova vida. Eis que desponta um novo dia. Quanta alegria, quanta graça divina. Agradeço profundamente a Deus, como também a todas as coisas do universo. Desperto ou adormecido, eu não poderia viver um minuto sequer se não houvesse a proteção de Deus. A luz do sol, o ar, a água, os alimentos, tudo vem de Deus, que me sustenta e que continuará sustentando-me sempre. Neste início de um ano novo, agradeço a proteção que recebi até agora e desejando que neste ano também seja abundante a sua proteção, prometo retribuir as graças recebidas, dedicando-me de corpo e alma à realização da missão a mim atribuída por Deus. Deus é o todo de tudo. Todas as coisas do universo são a manifestação do amor, da sabedoria e da vida de Deus. Nós, homens, também somos a manifestação do amor, da sabedoria e da vida de Deus. Por isso, todas as coisas do universo e nós, homens, somos da mesma origem, somos irmãos. Por conseguinte, todas as coisas do universo são nossos amigos, não existindo uma coisa sequer que nos possa prejudicar. Esta é a imagem verdadeira. Se somos prejudicados ou feridos por algo, é porque nos esquecemos da nossa imagem verdadeira, a qual nós e todos os seres somos irmãos, isto é, da mesma origem. Os sofrimentos são reflexo da desarmonia entre a nossa mente e todas as coisas do universo. Por isso, Deus nos ensina: reflexiona e reconcilia-te. Deus é o todo de tudo e está presente em todas as partes. Deus é infinito e sagrado, está sempre e eternamente aqui e agora, envolvendo-me por cima e por baixo, pela esquerda e pela direita, pela frente e por trás, no céu e na terra, nos quatro cantos do mundo. Não existe uma parte sequer onde Deus não esteja presente. Muito obrigado. Um abraço grato de toda a família Seichonoye. Tchau, tchau.